Bom dia, irmão em Cristo Jesus, quarta-feira da família, aqui na presença do nosso Deus Todo-Poderoso, para que a palavra venha se apegar ao nosso coração. Eu venho trazer instruções do Senhor para você, assim como Ele preparou os discípulos. Preste bem atenção nessa palavra, coloque o seu coração em Cristo Jesus, porque a vida te pertence. Vida e vida em abundância o Senhor preparou para você. Jesus, quando ele estava com os discípulos em certo momento, ele prometeu o Espírito Santo a eles. Mas de que serve? Para que o Espírito Santo tem interesse na nossa vida? Veja, capítulo 14 de João, o versículo 25, ele disse: tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar que tudo quanto vos tenho dito, o Espírito Santo vai fazer você se lembrar. Ele estava falando para os discípulos, ele prometeu aos discípulos que o Espírito Santo ajudaria a eles lembrarem de tudo quanto haviam aprendido com Cristo aqui nesta terra. Enquanto Cristo estava presente, os feitos do Senhor seriam lembrados pelos apóstolos depois da partida dele. Do mesmo modo, ele prometeu que enviaria desse Consolador para a nossa vida. O momento do Pentecostes, que é muito importante na nossa vida. Então o Senhor está falando novamente, eu vou repetir para você, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Tudo. Quando você estuda a palavra de Deus, você guarda no seu coração, e principalmente palavras que chamam a atenção na sua vida e faz com que você se alegre pela presença de Deus. Algumas situações que acontecem na sua vida, certamente você já lembrou de uma certa palavra. Aquela palavra, ela veio para te dar a vida que você necessita, a vida que você está precisando em Deus. O Cristo, o Senhor, Ele falou para nós. Então, nós temos que lembrar, através das Escrituras, instruídos pelo Espírito Santo, tudo quanto Deus deixou para nós, assim como deixou através dos discípulos. Os apóstolos, os profetas, todos aqueles homens que escreveram a Bíblia, estavam sendo instruídos pelo Espírito Santo. Quando nós oramos, quando nós estamos na presença de Deus, nós somos instruídos pelo Espírito Santo, porque muitas vezes falamos coisas que nem passa pela nossa cabeça, e às vezes até nós nem lembramos depois, porque foi usado pelo Espírito Santo, foi usado pelo próprio Deus, e logo em seguida nós vemos as coisas acontecendo conforme o Senhor tem explicado para nós, conforme Ele tem posto no nosso coração, porque Ele veio para nos iluminar. Ele é a luz da nossa vida. Então, ele diz no 28, versículo 28, ouvistes o que eu vos disse, eu vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Bem, eu quero falar aqui, muita gente não tem entendimento do Espírito Santo, não recebe do Espírito Santo o entendimento, a revelação. Muita gente que não aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, não tem no coração essa capacidade de entender o que Deus tem preparado para nós. Muitos nos chamam de loucos, Bem, nós somos loucos por Cristo Jesus, porque as coisas que Deus habilita em nossa vida, para o mundo lá fora é loucura. Quantas coisas aconteceram nesse mundo e as pessoas não conseguem entender, não conseguem aceitar o fato.
Deus é o Criador. Deus, Ele manipula este vaso que é você, que sou eu. Ele pode quebrar esse vaso e fazer novamente, novo. Quando você se humilha, quando você se prontifica, quando você se coloca diante dele e o aceita como teu Senhor e Salvador, e se propõe a obedecer, a andar no propósito. Nós temos a respeito disso, lá no 1 Coríntios, no livro 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 em diante. Ele diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Verdade. As profundezas de Deus se referem à natureza incomensurável de Deus. A palavra do Senhor diz que Ele só revela o seu segredo para aqueles que o buscam. Hoje, com essa situação que o mundo está passando, tem pessoas apavoradas porque estão vivendo sozinhas, separadas da família. Tem pessoas com família próximas umas das outras, mas estão separadas com o medo da doença, do contágio. Não conseguem ter paz no coração, ainda que tenham dito que são de Jesus Cristo. Muitas dessas pessoas não estão entendendo, não estão preparadas ainda não receberam da luz de Cristo da maneira devida. Então, o que o Senhor diz na palavra dele: clama a mim, ouvirei e responderei. Você faz parte dessas pessoas que está aí apavorado, com medo, pensando no dia de amanhã, o que vai acontecer, como vai acontecer? Mateus 6,34, o Senhor diz para a gente não se preocupar com os dias de amanhã, não fazermos planos, porque basta cada dia o seu mal. Então viva o dia de hoje na presença do Senhor, porque no versículo 33 de Mateus ele diz: buscai primeiro as coisas de Deus, as coisas do Senhor, as coisas do alto, a magnificência do poder de Deus, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Que coisas? Essas que você está atemorizado agora de perder, de não ter, de não alcançar, de não estar sustentado, de não prover as suas necessidades, tudo isso Deus vai suprir. Mas busque primeiro as coisas de Deus. No versículo 10 de 1 Coríntios, ele está dizendo: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito vai te revelar, meu irmão, minha irmã. O Espírito vai te trazer a paz. Basta que você se lembre das Escrituras, o que você já leu, o que você já aprendeu, o que você já ouviu a respeito das Escrituras. Como é que você está preocupado com a família hoje, preocupado com o seu negócio, com o seu trabalho, com o pagamento das suas dívidas, se vai ficar doente, se não vai ficar doente? O Espírito Santo, ele te fortalece no entendimento, na sabedoria e no conhecimento. Versículo 11: porque qual dos homens
sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem? Nós sabemos de nós mesmos. Nós conhecemos de nós mesmos, nós conhecemos a nossa natureza. Somos fracos, somos débeis em muitas coisas. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Nós não pertencemos a esse mundo. Não se conforme com esse mundo, porque você recebeu do Espírito de Deus, você aceitou Jesus Cristo, você se batizou nas águas, você recebeu o batismo do Espírito Santo, você está habilitado para vencer todas as dificuldades, para ser testemunho do Senhor até os confins da terra e fazer discípulos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nada pode te deter, nada pode te derrubar, nenhuma praga entrará na tua casa, nenhuma doença, nenhuma enfermidade entrará no teu lar, nada pode te assolar, se você crer no Senhor, se você se prontificar realmente e ficar firme. O governador bateu o martelo, a doença veio, a enfermidade está esparramada pelo mundo, as regras estão sendo impostas. Não saia do teu caminho, não saia do teu lugar em Cristo Jesus, porque a vitória é sua. Veja, ele diz mais, as quais também, versículo 13, falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O homem carnal não entende das coisas espirituais. O homem que vive lá fora no pecado, esse que diz que já veio à igreja e que é do Senhor e está hoje se envolvendo com o pecado, não entende das coisas espirituais. Muita gente, eu lembro, quando estava no mundo ainda, quando vivia o catolicismo, nunca fui, não era de ir para a igreja, nunca fui de ir para a igreja. A última vez que eu fui para a igreja foi quando eu me casei, na igreja católica. Depois disso, como muita gente diz, eu creio em Deus, da boca para fora. E dentro, no teu ser, você crê em Deus? Ou você é mais um hipócrita enganador, enganando-se a si mesmo com as coisas que o mundo está oferecendo ou assustando a você? Quem é você diante de Deus? Lembre-se, o Senhor está dizendo, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana. O que eu estou falando para vocês aqui agora não é coisa que eu inventei. Não sou sábio no meu próprio entendimento. Não sou doido como o mundo para falar coisas, profetizar. O Senhor diz, por que falas as minhas palavras na tua boca quando eu não as ordenei? Tem muita gente dizendo, eu sou de Deus. Não é não? Não é de Deus não. Tem gente que fica com raiva quando a gente fala isso. Todo aquele que o aceitou e recebeu como seu Senhor e Salvador, a este foi dado o poder de ser chamado Filho de Deus. Este tem a condição de vencer. Este tem as armas do poder de Deus nas mãos, a palavra viva que age em favor da sua vida. Versículo 1 do capítulo 2 de 1 Coríntios. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. A mesma coisa eu aqui, irmãos. Eu não estou aqui com a minha sabedoria te falando disso. Eu fui buscar o entendimento, passei pelo menos 2 horas ligados aqui na palavra, ligado aqui, orando, buscando, querendo saber, Deus, o que eu vou pregar nesta quarta-feira, o que eu vou falar com Deus.
E aqui está o que o Senhor me mandou falar para você. Versículo 2: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Não me interessa me envolver com vocês. Não me interessa me envolver com as sabedorias que o mundo tem. Não me interessa nada dessas coisas. Assim como Paulo se referiu à sua primeira visita a Corinto, durante sua segunda viagem missionária. Assim eu estou me referindo a vocês. Do mesmo modo, não estou interessado em saber nada da vida de vocês. A não ser, por outro lado, que na vida de vocês recebam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Não tenho envolvimento particular com ninguém. O meu envolvimento é com Cristo Jesus, com a sabedoria que Ele me dá, a palavra que Ele me revela para eu trazer aqui para vocês. E vocês não tenham envolvimento com outros também. Se envolvam com Cristo, porque o Espírito Santo de Deus vai te revelar, vai te guiar, como guiou os apóstolos, como guiou esses homens que desde o começo das Escrituras revelaram a palavra de Deus. Ajunte tesouro no céu, não por sabedoria humana, pela sabedoria da palavra de Deus. Versículo 5, para quê? Para que a vossa fé não se apoie-se em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que eu tinha preparado para vocês aqui hoje, quarta-feira da família, para que você possa estar na presença de Deus em todo momento. Amém? Lembrando que às 6 horas da tarde, o missionário R.A. Soares está com o SOS da Fé. De segunda a quinta-feira, das 18 às 22h30 na RIT e na nossa rádio, das 20h30 às 21h20 na Rede TV e das 21h10 às 22 horas na Bandeirantes. Participe, dê o seu testemunho, receba da cura, receba da libertação, porque é pura palavra de Deus para a sua salvação, em nome de Jesus. Amém? Parece que sou repetitivo, parece que eu estou cobrando alguma coisa. Eu não estou cobrando, eu estou fazendo lembrar a você. Eu tenho a responsabilidade de lembrar a você do que você deve fazer, porque a Escritura manda. Está nas Escrituras você trazer o teu dízimo, trazer as tuas ofertas alçadas. Está escrito: trazei todos os dízimos e as ofertas alçadas, para que haja mantimento na casa de Deus. A casa de Deus está passando um aperto nesse momento, irmão. Estive conversando com uma pessoa agora há pouco, e eu falei: você não vai dar o dízimo, porque não pode, tem conta para pagar? O mês que vem você vai ter o dobro de conta para pagar. Não estou amaldiçoando. O Senhor diz que nós roubamos o Senhor nos dízimos e nas ofertas alçadas. Nós amaldiçoamos a nós mesmos quando nós não obedecemos ao que a palavra de Deus diz. Ah, pastor, mas o meu salário ficou desse tamaninho. Ser fiel no pouco, sobre o muito Ele te colocará. Dê o dízimo daquilo que você está recebendo. Cumpra com a sua obrigação, com aquele propósito que você fez com o patrocinador. Em nome de Jesus Cristo, você foi obrigado a participar disto? Não. O missionário está sempre dizendo: se Deus não te chamou, não seja o patrocinador. Mas se Ele te chamou, você está desobedecendo a palavra dEle. E nós estamos necessitados, a igreja está precisando da tua ajuda. Bradesco,
Agência 3378, a conta é 51238, dígito 9. Para os dízimos e as ofertas. Agência 3378, conta 29315, dígito 6, para o patrocinador. Você pode fazer o seu depósito lá, pode fazer pela internet, pode fazer na Caixa Econômica, né? Tem as contas lá também. Se você precisar dessas contas, é pouco o tempo que eu tenho aqui para falar de todas as contas, você pode ligar, pode pedir para mim, se bem que eu já passei para todos vocês. Não deixe de cumprir com aquilo que você se propôs diante de Deus. Aquilo que Deus está pedindo a você é dele, não é teu. Você não pode usar o que não é teu. Nessa Santa Ceia, nós tivemos aqui 50% de comparecimento. Cadê o resto do povo? Eu sei que tem gente que ficou desempregada. Eu sei que tem gente que está com salário reduzido. Eu sei que tem gente que está com medo de sair de casa. Por isso tem as redes sociais para você fazer os depósitos. Ah, mas eu não sei lidar. Haja pela fé, meu irmão. Haja pela fé. Para obedecer, para cumprir. Cristo, ele foi à cruz por você. E glórias a Deus por isso. Amém? Vamos orar. Você está aí com os nomes da sua família? Vamos colocar diante de Deus o nome de cada pessoa que você quer apresentar? Houve pedido de pessoas hoje que estão aí com problemas, estão internados com diverticulite, pessoas que estão com feridas no seu corpo, pessoas que estão com problema no pulmão. Mas nós temos visto Deus operar, Deus curar essas pessoas. Algumas dessas pessoas já se levantaram e estão em pé na verdade. Então, haja na verdade. Apresente-se diante de Deus. Apresente-se diante do Senhor, porque agora nós vamos falar com Ele, para a honra e glória do nome dEle. Eu quero você se colocando diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e Pai, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, nós chegamos a Ti, Pai, nesse momento, em nome de Jesus Cristo, porque nós queremos a manifestação do Teu poder, queremos a Tua glória, Senhor, aqui suprindo a vida das pessoas. O Senhor já se manifestou a nós através de Jesus Cristo. O Teu Espírito foi enviado para que nós pudéssemos estar diante de Ti. Então mostra-te, Pai. Sim, nós precisamos de Ti, Pai. Precisamos da Tua presença. Precisamos do Teu amor. As pessoas que estão hoje com medo, sofrendo com medo, um espírito que o Senhor não deu. A nação que está sofrendo, meu Pai, o desgaste por causa da briga política. Parece que a briga política está pior do que a própria doença. Sim, como na canção, nós damos louvor a Ti, Pai, porque o Senhor enviou o Teu Espírito Santo para estar presente na nossa vida e para nos instruir. De coração a coração, meu Pai, nós podemos falar da Tua palavra, nós podemos encher a vida das pessoas de vida e de vida em abundância. E então eu levanto a minha voz, Pai, em nome de Jesus Cristo, contra todo o mal que está sobre a vida das pessoas. Toda essa situação que está acontecendo hoje, Pai. As doenças, as contendas, as intrigas, os problemas que não pertencem ao Teu povo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós manifestamos a Tua glória, nós manifestamos o Teu poder e Te louvamos. Tudo tem que acontecer em nossa vida, conforme a Tua vontade.
Há coisas que não entendemos, mas o Senhor sabe bem. E aquele que quer entender, busque o Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Busque o Senhor, dê glórias, levante um louvor ao Senhor, dê glórias, cante aleluia, bendito que vem em nome do Senhor, porque Ele já te abençoou, Ele já preparou a tua salvação, pois que assim seja, para a honra e glória do nosso Deus. Que a salvação alcance a tua casa, é promessa dele. Crê em Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Glórias a Deus.